Olá, hoje é segunda-feira, eu desejo a você uma semana abençoada. Eu sou o jornalista Josevar Rosa e a partir de agora nós vamos estar juntos aqui no Jornal Boa Notícia na sua TV Pai Eterno. Eu vou contar para você agora os principais destaques do nosso programa. Na edição de hoje vamos falar sobre a chegada de insumos no Brasil para a produção da vacina contra a Covid-19. E ainda, está cada vez maior o número de mulheres na construção civil. E com esse empoderamento feminino, elas vêm conquistando autonomia e respeito, além de se destacarem como líderes. E mais, brasileiros desenvolvem um game exclusivo para ajudar a alfabetizar crianças com deficiências. Tudo isso e muito mais agora no seu jornal Boa Notícia. E a gente começa a edição de hoje com uma notícia que nos anima muito diante dessa pandemia que estamos vivendo. É que o Instituto Butantan recebeu hoje, segunda-feira, mais de 3 mil litros de insumo farmacêutico ativo, que é aquela matéria-prima para a produção da Coronavac. O insumo vai ser suficiente para produzir mais de 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A Coronavac é a vacina produzida pelo Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Segundo informações das secretarias de saúde, até ontem, 19 de abril, 26.180.254 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esses números representam 12,36% da população brasileira. Já a segunda dose, que a gente lembra, é muito importante, porque é essa que garante a imunização, foi aplicada em 9.594.276 pessoas. Sabe o que isso significa? Um percentual de 4,53% dos brasileiros. E agora, vem comigo aqui para a tela. Vou te mostrar para você os números da Covid que são divulgados pelo Ministério da Saúde. Vamos colocar aqui esses números para você até o dia 18 de abril. Vamos lá. 42.980 novos casos surgiram no Brasil, apenas em 24 horas. Casos acumulados até agora, desde o início da pandemia, somam 13.943.071 casos. Número de mortes, 1.657 pessoas morreram nas últimas 24 horas, segundo esses dados do Ministério da Saúde. Total de mortes até agora registradas no nosso Brasil, 373.335 pessoas morreram. Pessoas recuperadas, 12.391.599 pessoas. Essa é uma notícia realmente que chama a atenção, porque mais de 12 milhões conseguiram vencer essa doença, né? E é muito importante realmente que a gente trabalhe no sentido de evitar a contaminação, gente. E para evitar, você sabe, não tem remédio ainda, a não ser a vacina, mas ela está chegando de forma lenta. Então é importante que você use máscara. Nunca deixe de usar a máscara, evite aquelas aglomerações, visitas a parentes, isso é depois, tá bom? E olha só, com o agravamento da pandemia e as medidas restritivas de funcionamento do comércio e das demais atividades empresariais em todos os estados do país, novamente surgem discussões sobre o cumprimento dos contratos. O mesmo cenário de um ano atrás se repete agora, mas com novos contornos. Mas o que fazer diante de um contrato que não foi cumprido nesse período pandêmico? Veja agora no comentário da advogada Nicole Soares. Nesse período de pandemia, infelizmente, vários contratos deixaram de ser cumpridos. Isso se tornou quase que uma rotina, infelizmente. Mas é sempre preciso pensar sobre o que fazer quando um contrato não vai poder ser cumprido. Primeiramente, é sempre necessário comunicar à outra parte que não será possível fazer a entrega, o pagamento, seja lá qual for a obrigação que foi estipulada naquele contrato. Sumir e não dar satisfações não é uma boa opção, porque isso faz com que deixe de haver a boa-fé, que é um princípio das relações contratuais. Então, é preciso ter boa-fé nesses momentos. Informar que não será possível cumprir o contrato e buscar alternativas para cumprir a obrigação, que seja por um novo formato de pagamento, ou com um novo prazo, ou até mesmo a devolução daquele produto que foi comprado ou algo do tipo. Lembrando que para cada tipo de contrato é preciso pensar no que é viável, no que é possível.
é sempre um início para tentar renegociar esse contrato. É bom lembrar também que o contrato é um negócio feito entre as partes. Então, na maioria das vezes, você não tem nenhuma legislação que vá te obrigar a fazer um contrato de uma maneira específica. O que faz lei entre as partes é aquilo que foi combinado. Então, por isso que quando há um descumprimento contratual, a primeira coisa que precisa ser feita é comunicar a outra parte para entender como vai ser possível encontrar um denominador comum nessa relação. É bom lembrar também que essa comunicação precisa ser feita de uma maneira em que isso fique registrado. Então, um e-mail ou notificação são sempre boas alternativas para isso. Na atualidade, se usa muito o WhatsApp, mas muitas vezes as conversas no WhatsApp ficam desencontradas e desorganizadas. Então, ainda que seja um meio mais fácil, nem sempre é a melhor alternativa. Então, não deixe de registrar esse contato e sempre que for necessário buscar uma alternativa para um cumprimento de contrato, é necessário lembrar que ambas as partes precisam estar em acordo para fazer com que aquela nova possibilidade de negociação prospere. Então, nesses tempos em que é tão difícil encontrar uma alternativa que atenda todas as partes, é preciso lembrar que flexibilidade e boa-fé precisam estar sempre presentes quando a gente fala de contratos. Agora, atenção você estudante, hein? Começou hoje o prazo de matrícula para os aprovados no SISU 2021. As notas de corte também estão disponíveis no site do Sistema de Seleção. Vamos falar mais sobre esse assunto agora? Quero chamar o Elton Moreira, está ao vivo lá de Brasília. Elton, conta mais detalhes para a gente. É isso mesmo, Jordevar. A notícia agora é voltada para os estudantes de todo o país que fizeram o SISU. Uma ótima semana para você e também para todos que nos acompanham. Então, atenção, porque o resultado do Sistema de Seleção Unificada 2021 para o primeiro semestre já foram divulgados. E quem foi aprovado deve fazer a matrícula a partir de hoje, até a próxima sexta-feira, dia 23. Como esse prazo é relativamente um pouco mais curto, de apenas uma semana, a dica para os candidatos é deixar toda a documentação exigida pelo MEC já em mãos e separada. Lembrando que as matrículas são feitas diretamente pelo site da universidade que o estudante foi aprovado. Por causa da pandemia, em algumas universidades a inscrição vai ser realizada exclusivamente pela internet, com o encaminhamento dos documentos de forma totalmente online. Aí então é só ficar de olho lá na lista de documentos que é pedido por cada instituição. Agora tem um recado importante também para aqueles que não foram aprovados, porque eles podem se inscrever na lista de espera, mas isso só deve acontecer lá no dia 27 de abril e acompanhar a chamada junto às universidades. Lembrando que o SISU é uma das principais portas de entrada dos cursos de graduação em universidades públicas do país. E os candidatos são selecionados através da nota no Enem. Jordevar, lá no site do SISU, os estudantes têm acesso a todas as informações detalhadas. O endereço é o sisu.mec.gov.br. Eu devolvo então para você, Jordevar, com esse recado importante, né, para quem busca entrar em uma universidade pública. Obrigado pela sua informação. Isso é muito importante, gente. Eu vou até repetir para você o site sisu.mec.gov.br. Lá você vai ter todas as informações e neste momento é preciso você ter muita atenção, se inscrever, porque aí você vai para uma universidade pública e, claro, não vai pagar mensalidade. E nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os brasileiros que desenvolveram um game exclusivo, interessantíssimo, para ajudar a alfabetizar crianças com deficiências. Não saia daí. A gente volta em instantes para você. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa.
Nova AFIP, TV Pai Eterno. Olá, estamos de volta com o seu Jornal Boa Notícia, você de todo o Brasil. Você que está em casa acompanhando o nosso programa, quero fazer uma pergunta para você. Você já visitou o nosso portal paieterno.com? Se você não visitou, anotou aí, paieterno.com, você vai visitar. Sabe por quê? Lá, além de saber tudo sobre fé e devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Ah, você quer entrar em contato com a gente pelo telefone, pelo WhatsApp? Nós temos também. Anote o número da nossa central de atendimento, é 62 3506 9800. Vou repetir para você anotar e ligar ainda hoje, hein? 62 3506 9800 e venha fazer parte, junto com a gente, dessa família de amor. Agora veja essa notícia. Brasileiros desenvolveram um game inclusivo para ajudar a alfabetizar crianças com deficiências, necessidades especiais e também transtornos. Quem vai contar para a gente essa história maravilhosa desse game, que é importantíssimo, é a Tiara Castilho. Olá, Tiara, conta para a gente os detalhes. Estou curioso. Jordeval, olá para você e para todos que acompanham o JBN nessa segunda-feira. A gente começa a semana com uma notícia inspiradora. Brasileiros desenvolveram um game que se chama Super AZ. Ele é inclusivo para ajudar a alfabetizar crianças com deficiências, com necessidades especiais e transtornos. Nós temos as imagens para mostrar para vocês como funciona. Os protagonistas desse gamer eletrônico são um autista, um jovem com síndrome de Down e também um cadeirante. O objetivo do jogo é que ele seja usado para ajudar no aprendizado dos meninos e meninas em fase escolar. O gamer Super AZ é dividido em 4 fases. A primeira tem letras do alfabeto, vogais e consoantes. A segunda fase aparecem as sílabas. Na terceira, palavras e na quarta fase, as frases. E em todas existem desafios para trabalhar a atenção, coordenação motora e despertar a curiosidade das crianças. Detalhe importante, hein, gente? O jogo Super AZ foi criado exclusivamente para plataformas de computadores e será lançado no segundo semestre desse ano. Vai ter que esperar só mais um pouquinho, hein? Jordevar, muito bom esse tipo de iniciativa, né? Volto com você aí no estúdio. Cara, eu gostei demais dessa iniciativa, gente. Olha só, você facilitar o aprendizado, a alfabetização de crianças é muito importante. Aliás, quando a gente fala em pessoas com deficiência, eu quero chamar a atenção do Brasil como um todo, dos dirigentes e das pessoas. Se você pegar uma pessoa que é cega, por exemplo, e levá-la para o centro de um grande centro, por exemplo, de São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, ali ela não vai ter os equipamentos para que ela possa se locomover. Imagine um cadeirante também circulando por uma cidade grande como Porto Alegre. Será que lá tem também aqueles equipamentos para que possam facilitar a vida dele? Claro que está longe do ideal, mas é ações como essas que a gente vai realmente caminhando para melhorar cada vez mais. Momento da gente fazer aquele giro pelo mundo e saber o que é destaque no cenário internacional. Em um comunicado assinado pelo enviado dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, e pelo enviado especial da China para mudanças climáticas, Xie Zhenhua, os dois países se comprometem a cooperar no que chamaram de urgente problema das mudanças climáticas. As duas potências afirmaram estar comprometidas a cooperar entre si e com outros países para enfrentar a crise climática com a seriedade e a urgência que ela exige. Na nota, os dois países dizem estar esperando ansiosamente pela cúpula ambiental virtual organizada por Joe Biden nas próximas quinta e sexta-feira. Depois de várias semanas, o Papa Francisco voltou a realizar a oração semanal na tradicional janela do Palácio Apostólico, com vista para a Praça São Pedro. A última vez que fez isso foi em 14 de março. As restrições contra o coronavírus adotadas no Vaticano não permitiam a realização de reuniões. Por isso, foi necessário suspender esse evento popular entre fiéis, peregrinos e turistas. O Santo Padre expressou preocupação com o aumento das atividades militares na Ucrânia, onde a Rússia é acusada de implantar tropas na Crimeia, península anexada em 2014, e na fronteira. O gabinete do primeiro-ministro francês Jean Castex
informou que a França vai estabelecer uma quarentena obrigatória de 10 dias para viajantes que chegarem do Brasil, Argentina, Chile e África do Sul. A medida ocorre em meio à crescente preocupação com as variantes da Covid-19. O governo francês ainda não explicou como vai funcionar a quarentena obrigatória. No entanto, indicou que ela vai ser aplicada progressivamente nos próximos dias, até entrar completamente em vigor no dia 24 de abril. A pandemia da Covid-19 aprofundou a violação dos direitos humanos aqui no Brasil. É o que aponta o relatório da Anistia Internacional. Quem acompanha essa realidade em todo o mundo, é isso aí. Olha, o negacionismo e o discurso autoritário chamam ainda mais a atenção aqui no nosso país. Veja mais detalhes agora na nossa reportagem. A pandemia da Covid-19 revelou uma dura realidade com relação ao Brasil. O país está entre os primeiros do mundo em números de mortes com recordes diários. Segundo a Anistia Internacional, que aponta um panorama dos direitos humanos no mundo, em 2020 essa crise humanitária foi usada como um pretexto para a violação desses direitos, muitas vezes com discursos negacionistas que partiam do próprio governo. Chega de frescura, de mimimi? Vão ficar chorando até quando? Frederico Santana é do Vicariato da Ação Social, mestre em Sociologia e coordenador da Rede de Solidariedade da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ele explica a atual situação do Brasil no contexto da pandemia e a postura do governo em relação à dura realidade. Eu acredito que a pandemia contribuiu para que o governo federal tivesse mais facilidade para aprovar medidas que violam direitos. A bem da verdade, o que eles estão tentando fazer é uma mudança no tamanho, no formato do Estado brasileiro. Também a pandemia contribuiu para o retorno da fome. Nós estamos assistindo aí números absurdos da volta da fome no país, né? Pela primeira vez em 17 anos, a gente tem mais de 50% da população vivendo uma situação de insegurança alimentar. A crise na saúde aponta ainda um aumento na desigualdade social. Cerca de 27 milhões de pessoas passaram a viver na extrema pobreza, com menos de R$ 246 por mês. Para além disso, a retórica autoritária por parte do governo federal abala constantemente a democracia. ONGs, jornalistas, ativistas e defensores dos direitos humanos foram perseguidos e descredibilizados. Está saindo, cala a boca, cala a boca. A FENAGE, que é a Federação Nacional de Jornalistas, ela faz um relatório anual da violência contra jornalistas. Ela, inclusive, identifica a origem da violência. 40% de toda a violência que os jornalistas sofreram no ano passado, mais precisamente 40,89%, partiram do próprio presidente da República. O informe da Anistia Internacional ainda revela que mulheres, profissionais da saúde, indígenas e a população negra está desprotegida e pagando um valor mais alto com a pandemia. O relatório demonstra que programas sociais e a criação do auxílio emergencial foram insuficientes e precários. Houve demora e muitas pessoas tiveram dificuldades no registro e no recebimento dos benefícios. E o processo foi marcado por denúncias e falta de transparência. A minha perspectiva não é das melhores do ponto de vista da crise sanitária, porque tudo leva a crer que ela ainda vai piorar nos próximos meses e semanas. Nós estamos assistindo dia após dia novos recordes de mortes, e as medidas mínimas necessárias para conter essas mortes não estão sendo tomadas, porque não basta apostar na vacina, que tem sido a única aposta que a gente tem escutado, né? A vacina nos dará resultado, mas ainda no médio prazo não soluciona nosso problema imediato. Todos os grandes especialistas estão clamando por um grande lockdown nacional para que a gente consiga conter esse número de mortes. Triste tudo isso, né? Agora é o momento de opinião aqui do Jornal Boa Notícia. Quem fala hoje com a gente é o padre Inácio Medeiros e o assunto é o zelo por nossas crianças. Vamos acompanhar. Existe um pensamento muito bonito, por sinal, que diz assim: cada criança que nasce é sinal de que Deus continua confiando na humanidade.
Cada criança, independente das condições em que ela nasça, é uma bênção de Deus para a pessoa, para a família e para a comunidade. Mas, infelizmente, o Brasil trata muito mal as nossas crianças e nós temos várias situações que atentam contra a sua dignidade. Um primeiro elemento que nós precisamos lembrar é a falta de escola. Infelizmente, são ainda milhares de crianças em idade escolar sem a possibilidade de receber a primeira ou segunda educação. Um segundo problema que nós enfrentamos é a questão do trabalho infantil. Claro que você vai dizer, o trabalho por si só não é pecado, não é errado, mas o trabalho ele tem que estar de acordo com a condição, de acordo com a dignidade da criança e não tirar dela a chance de ter outras atividades e outras iniciativas, como tempo para brincar, tempo para estudar e o tempo para descansar. E um terceiro problema, esse sim muito grave, é a violência contra as nossas crianças, que levam às balas perdidas, sobretudo nas grandes cidades, que levam à violência de pais ou de educadores que chegam a tirar a vida de seus filhos e de seus educandos e, sobretudo, a questão do infanticídio, junto com o feminicídio, ou seja, a violência contra a mulher, a violência contra as crianças, são duas chagas, são dois problemas sociais gravíssimos que nós temos em nossa sociedade. Então, o comentário de hoje é este: para correspondermos ao projeto de Deus, precisamos cuidar melhor de nossas crianças. Elas precisam ser sujeito primeiro de nossa preocupação. É um cuidado das nossas crianças. Está cada vez maior o número de mulheres na construção civil. E com esse empoderamento feminino, elas vêm conquistando autonomia, respeito, além de se destacarem como líderes. Conheça agora exemplos de quem faz parte desse crescimento dentro dos canteiros de obras. Veja. Daiane chega às 7 da manhã no trabalho e o serviço que ela executa não é para qualquer um. Aliás, não é para qualquer uma. Trabalhar no setor de almoxarifado de uma construção civil geralmente é um serviço feito por homem. Mas por aqui é ela que organiza tudo e dá a ordem. Eu recebo material, né? Eu armazeno material tanto aqui dentro quanto no canteiro, distribuo esse material e controlo estoque e também ferramentas e equipamentos. Os desafios são inúmeros todos os dias. Há 10 anos, a Daiane trabalha na construção civil. No espaço que comanda, é preciso ter pulso firme. O problema a gente tem, né? É um problema corriqueiro que, com o pessoal da obra, eles, no início que eles me vê, eles dão aquele choque, né? Que não está habituada a mulher em almoxarifado. Aí eles acostumam. Aí tem também o pessoal que vem de fora, né? Os entregadores, caminhoneiros, que acham que eu não vou dar conta do trabalho porque é mulher. Aí a gente tem, de vez em quando tem um impasse, eu tenho que, né, ser um pouco mais firme com eles. Problema de assédio, não, porque eu sou muito firme. E na primeira brincadeira a gente já corta e a gente já consegue manter a estrutura. A presença das mulheres na construção civil está cada vez mais ativa. Nessa obra onde nós estamos, por exemplo, encontramos algumas. Um outro exemplo é a Cíntia. Há 9 anos se formou em engenharia e para conquistar o primeiro emprego, há quase uma década atrás, precisou mostrar que era capaz de desempenhar o serviço. Pedir para uma obra, mostrar que a gente é capaz. E agora está abrindo assim o leque, já na empresa tem várias mulheres já à frente de canteiro de obra, a gente formando auxiliares para no futuro estar na frente de canteiro de obra. E é uma conquista assim de dar orgulho, sabe? É uma luta diária, mas que dá um orgulho da gente, da força, né, que a gente tem. Sim, a Cíntia já sofreu preconceito por ser mulher e estar em um ambiente que é visto como um local masculino. Já sofri preconceito de funcionários que estão executando algum serviço e eu fui falar que estava de maneira errada e ele não quis nem olhar na minha cara. Assim, não vou te atender.
E aí acaba que precisa envolver um mestre de obra, né? Hoje a realidade vivida pela engenheira é outra. Além de impor respeito, ela também oferece. Assim, o ambiente de trabalho se torna agradável. Trabalhar com educação, então, com todo mundo, sabe? É por favor, obrigado. E eu consegui meu espaço assim, eu tenho respeito de todo mundo. Então, eu acho que quando a gente quer e a gente tem a humildade de entrar talvez num lugar e conseguir aos poucos ganhando o nosso espaço, a gente conquista, é querer mesmo ir para cima. Nesse canteiro de obras, a Cíntia é a engenheira responsável pela execução dos edifícios residenciais e ela fica praticamente o tempo todo no lugar para checar se tudo está saindo como planejado. Afinal, a obra precisa sair do papel. Se você tem preconceito, pode acabar, viu? As mulheres estão realmente cada vez mais conquistando o mercado. Gente, para encerrar a edição de hoje do nosso Jornal Boa Notícia, a gente te mostra um exemplo de talento e de superação de uma adolescente que, mesmo sem o braço esquerdo, não desistiu dos seus sonhos e é sucesso no basquete dos Estados Unidos. Emanuel Hensel, de apenas 16 anos, caiu de um muro quando tinha apenas 6 anos de idade e perdeu o braço. Ele é filho de um ex-jogador de basquete que se destacou na Liga Nacional dos Esportes lá nos Estados Unidos, a NBA. Hoje, Emanuel se destaca no basquete escolar na Flórida e sonha em fazer faculdade e ser um atleta da NBA. E é disso que a gente precisa acreditar, que sempre podemos vencer os obstáculos, melhor dizendo, que a vida nos coloca, não é? Parabéns a esse garotinho aí. A gente fica por aqui, não se esqueça, eu te espero amanhã a partir do 12h30 aqui na TV das Bênçãos do Pai, tá certo? Estou me despedindo, grande abraço para você, até lá, não se esqueça, hein? 12h30.